O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Segundo Lucas escreveu um dos 4 evangelhos, no capítulo 24. O capítulo 24 trata da ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós vamos ler a aparição de Jesus a 2 discípulos no caminho de Emaús, que era um vilarejo distante de Jerusalém, não muito longe, do versículo 13 em diante. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam conversando sobre tudo que tinha acontecido, Sobre a crucificação do Senhor Jesus. E eles iam falando sobre aquilo, os 2. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles não conheceram, não perceberam que era Jesus que se aproximou deles. Jesus ressuscitado apareceu ao lado dessas 2 pessoas, desses 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para a aldeia onde eles moravam. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Senhor Jesus perguntou para eles, e respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles responderam isso sobre Jesus para ele. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Então o Senhor Jesus apareceu para eles já no domingo mesmo, da ressurreição. Glória a Deus. No domingo à tarde, porque já era quase noitinha. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então eles se maravilharam com a notícia das mulheres que foram até o sepulcro de madrugadinha e não o acharam lá, mas um anjo mandou que elas voltassem e fossem até os seus discípulos, seus apóstolos, e anunciassem que ele vive. Glória a Deus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Aí Pedro e mais outros discípulos correram até o sepulcro, mas não encontraram o sepulcro vazio. Portanto, nosso Salvador, nosso Redentor, o sepulcro dele é vazio, já não está mais em carne e osso neste mundo, mas ressuscitou e está à direita de Deus nas alturas. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Aí o Senhor Jesus deu uma exortada neles: mas que tardios que vocês são, porque tudo estava escrito nos profetas a respeito dele e do que aconteceria. Glória a Deus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
porque já a palavra relata e fala de Jesus desde Gênesis e passa até Apocalipse, até o final da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então, em toda a Escritura, fala de Jesus Cristo, da salvação. Não devemos dizer que o Velho Testamento não importa, que é só o Novo Testamento. Nós temos que pegar desde o começo. A palavra de Deus ela é completa para nós. O Velho Testamento é sombra das coisas futuras, das coisas que aconteceram literalmente neste mundo e que simbolizam os acontecimentos espirituais para todo aquele que crê e faz um concerto com Deus através de Jesus Cristo para viver em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então o Senhor explicava para eles o que se achava escrito sobre ele em todas as Escrituras. Está aqui no versículo 27 do capítulo 24 de Lucas. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. O Senhor não ia chegar na casa deles, se assim eles não o convidassem. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E aí o Senhor entrou para ficar com eles. Então não deixe a palavra passar direto na sua vida. Convide ela para entrar no seu coração. Jesus Cristo, ele disse em certo lugar: eu sou a palavra. E lá em João, no capítulo 1, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Não deixe o Senhor passar direto. Receba ele na sua casa, no seu coração. Receba a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. O Senhor bate na porta do seu coração, da sua vida, mas ele não força a entrada. Você tem que o convidar, você tem que abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar e habitar no seu coração e fazer nele morada. Glória a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então, nesse momento que o Senhor entrou na casa com eles e foram comer pão, o Senhor pegou o pão, tomou o pão, abençoou e cortou o pão, partiu o pão com as mãos para eles comerem. Nesse momento, abriu-se os olhos deles e eles creram, reconheceram o Senhor Jesus Cristo no partir do pão. Então creia, reconheça o Senhor Jesus aqui, no partir da palavra de Deus, desse pão celestial. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é o pão do céu. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: aquele que não comer da minha carne não entrará no reino de Deus. Simbolicamente, a Santa Ceia, onde partimos o pão e comemos e tomamos o cálice, aquele também tem que beber o sangue dele, que é o cálice. Para ser completa a ceia do Senhor, a Santa Ceia, você tem que comer o pão e tomar o cálice, que simboliza o sangue do Senhor. Você tem que comer da carne e beber do sangue dele. Aí você tem ele em você, tem ele em ti. Essa é a Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. Não pode ser incompleta. Você tem que comer do pão e tomar do cálice, glória a Deus. Então, no partir do pão, abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Quando eles o conheceram, o Senhor já era ressuscitado, o Senhor desapareceu de frente deles. E o que eles fizeram? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, um sinal que a palavra fala com você, você sente no teu coração. Eles sentiam que o coração deles ardia quando o Senhor falava com eles no caminho.
Aqui eles disseram, ó, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha a importância das Escrituras. O Senhor Jesus falou das Escrituras, de tudo que estava escrito nela a respeito dele. Dê valor às Escrituras, pois ela é o mapa que te conduz à vida eterna, à salvação, à glória de Deus. Não deixe a Bíblia guardada. Se você não tem, adquira uma. Será a melhor coisa que você faz para si mesmo. Invista em você mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Na palavra de Deus. Ela é baratinha, é preço de custo. Aleluia, glória a Deus. As pessoas compram tantas coisas caras e às vezes não tem uma Bíblia em casa. E se tem, leia, não deixe ela guardada, porque a palavra de Deus, Jesus falou em certo lugar, analisai as Escrituras, leia as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, disse Jesus Cristo, e por elas tereis a vida eterna, porque elas ensinam, as Escrituras ensinam os preceitos, a doutrina santa do céu. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Então, a partir do momento que reconheceram o Senhor e o viram ressuscitado, tomaram o cafezinho deles, comeram o pão e voltaram correndo para Jerusalém. Aleluia! E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aí chegaram lá, estavam os apóstolos reunidos, 11 apóstolos e os discípulos que também estavam com eles, os quais diziam, verdadeiramente ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão, os quais diziam, os outros também diziam, verdadeiramente apareceu o Senhor e já apareceu ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão. Então só foram considerando no seu coração. Jesus apareceu àquelas mulheres que foram ao sepulcro, depois apareceu aos seus apóstolos e discípulos, apareceu a esses 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho. Daí tudo que aconteceu aqui que nós lemos, eles relataram para os apóstolos e os discípulos que estavam junto. E como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. Depois aqui na continuação, do versículo 36 para frente, Jesus aparece aos discípulos. Mas hoje estamos tratando aqui da aparição de Jesus aos 2 discípulos que estavam de caminho para a aldeia que eles moravam, distante de Jerusalém, não muito distante, 60 estádios. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pôr a quilometragem aqui do lado, a distância em quilômetros, para sabermos quantos quilômetros representa esses 60 estádios. Então, meus irmãos, meus amigos, esta palavra nos diz para estar esperto, em comunhão, que a palavra de Deus vem falando com nós. É Jesus Cristo a palavra. Então é Cristo na sua vida, chegando à sua vida. Então dê atenção, fique na comunhão, que o Senhor se revela a você. Você vai perceber se o teu coração arde, se você sente alguma comoção ao ouvir a palavra de Deus, o Senhor está batendo a porta do seu coração. Você só precisa abrir. Porquanto nesse mundo tem muitos espíritos que não querem que você acredite, que você creia, que você obedeça na palavra de Deus. Eles querem manter você na incredulidade ou manter você na dúvida, andando de qualquer forma, enganando e achando que está servindo a Deus. Mas confira pela Escritura Sagrada. Somente em Jesus Cristo há salvação. Não fique esperando no devoto A, B, C ou D, na devoção fora de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação. Busque Jesus Cristo para habitar e entrar no seu coração. Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus, aleluia.